Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Studway. Eu sou Vinícius Meschini e hoje eu estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo da nossa playlist de SQL. Então, no vídeo de hoje a gente vai dar entrada a um novo tema aqui na nossa playlist, que é sobre junção de tabelas. Então a gente vai estar entendendo agora, ao decorrer das próximas aulas, como que a gente consegue estar pegando duas tabelas diferentes, cada uma com suas informações, e unindo elas para que numa mesma consulta a gente consiga obter as informações das duas tabelas simultaneamente, tá? Então aqui eu preparei uma apresentação para vocês, para a gente estar vendo o que a gente vai aprender ao longo das próximas aulas, tá? Primeiramente aqui, eu deixei ilustrado aqui uma tabela A, esse círculo aqui é uma tabela, e aqui B sendo outra tabela. E os pontinhos vermelhos aqui representam as informações. Então a gente tem uma tabela A repleta com suas informações e a tabela B repleta com suas informações. A gente consegue fazer junções através dos joins, tá? Os joins são o meio mais comum para fazer junções. E como que funciona eles? A gente tem quatro principais joins que a gente acaba utilizando, sendo eles o inner join, o left join, o right join e o cross join. Cada um deles tem as suas características únicas, mas eles são utilizados com o mesmo objetivo, são unir dados de duas fontes diferentes. O inner join, ele, como vocês podem ver, ele tem pintado apenas o meio aqui, apenas a intersecção das duas tabelas. Você fez a união, entre a união você tem dados compatíveis e dados que não são compatíveis. O inner join, ele traz sempre o result set dele, né? O resultado que ele exibe sempre vai ser aonde houver a correspondência de informações das duas tabelas. Então o parâmetro que você está utilizando para fazer o vínculo dessas tabelas, ele tem que existir nas duas tabelas, tem que ter dos dois lados para que o resultado seja exibido. O left join, ele também traz as informações por correspondência, mas ele traz um adicional de trazer todas as informações da tabela esquerda. No caso aqui a tabela A. Então ele vai exibir tudo que tem na tabela A e também vai exibir as informações de B quando se tiver a informação só na tabela A e não tiver na tabela B uma informação correspondente, os campos da tabela B vão ficar nulos. O right join é o inverso, ele vai fazer a mesma coisa que o left join, mas para a tabela da direita, tá? Então aqui no caso de B, B seria exibido todos os seus registros e as colunas de A seriam preenchidas caso tivesse a correspondência, senão elas ficariam nulas. O cross join é uma forma de junção um pouco peculiar, porque ele não vai validar nenhuma correspondência em si entre as tabelas, mas o que ele vai fazer é fazer uma combinação entre todas as linhas das mesmas. Então se você tem ali uma tabela A que tenha um registro com o nome Vinícius e você tem uma tabela B que tem 10 registros, 10 linhas com números de 1 a 10, você vai ter um resultado de 10 linhas. Nessas 10 linhas vão ter 10 vezes escrito o nome Vinícius para ele ser relacionado com cada um dos números da tabela de B. Então no caso esse daqui, o cross join, é uma junção particular, tem que tomar bastante cuidado, não é costume utilizar ela, né? Mas tem que tomar bastante cuidado porque ela vai aumentar muito as linhas da sua consulta ou dos seus procedimentos. Porque se eu tenho uma tabela em A com 10 linhas e uma tabela em B com 10 linhas, quando eles forem montar todas as combinações possíveis, vai retornar um resultado de 100 linhas. E aí vocês pensem aí, né, o impacto que um cross join teria em duas tabelas com uma gigante gama de informação. Mas também não são só os joins que são utilizados para fazer, né, vínculos entre tabelas. A gente tem outros recursos no SQL, principalmente recursos até mais atuais, que é o apply. Então, o que são os apply? A gente pode ver aqui pelas ilustrações que a gente tem aqui o cross apply e o outer apply. O cross apply, ele tem a mesma ilustração aqui do inner join e o outer apply, ele tem a mesma ilustração aqui do left join. Esses dois recursos, né, eles são compatíveis aos anteriores. Então a gente tem aqui que o cross apply, ele vai ser equivalente ao inner join e o outer apply vai ser equivalente ao left join. Mas o que diferencia eles de fato? O apply, ele traz pra gente um recurso muito bacana que não dá para fazer utilizando os joins, que é você utilizar funções que retornam tabelas nos seus vínculos. Então, enquanto o join você vai estar utilizando por padrão tabelas físicas, tabelas já existentes no banco, você consegue utilizar o apply para fazer vínculo com tabelas que ainda nem sequer existem. Você passa uma função com os parâmetros dela e a execução dessa função vai criar uma tabela. E com o apply você já consegue utilizar esses retornos de tabela das funções para fazer os seus vínculos. E além disso, ele traz outras funções na hora de você estar validando ali o parâmetro que você está usando de referência para fazer o vínculo entre as tabelas. Então o apply você pode estar utilizando ele de uma maneira mais simples, que vai exibir o mesmo resultado de um inner join ou de um left join, ou cross apply, mas você também tem esses outros recursos que eles são muito úteis aí no dia a dia, você consegue fazer bastante coisa diferente utilizando o apply. Então é isso aí, galera. Esses aqui são as principais junções que a gente vai estar trabalhando aqui ao longo das aulas. Eu vou fazer vídeos separados para cada uma das junções, assim a gente vai ter uma explicação um pouco melhor de cada uma e também a gente vai ter exemplos e exercícios de cada tipo de junção, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa daqui foi apenas uma aula introdutória para a gente estar entrando nesse tema. Então não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar aí embaixo para ajudar a gente no engajamento e valeu!